educando o filho, orientando o filho moralmente e espiritualmente, e é a garantia que o japonês tem de uma nova geração de japoneses, criativos e capazes para aguentar a estrutura da nação. Ora, meus amigos, nós bem sabemos que aqui no Brasil, muitas das vezes as nossas mulheres têm que sair de casa porque nossas crianças morrem de fome. As nossas mulheres têm que trabalhar, têm que lutar, porque senão a coisa fica muito difícil. Eu não estou querendo vender a imagem de que a mulher deve ficar em casa na beira do fogão. Não, não pensem isso, por favor. Aqueles que pensarem isso é influência das trevas. Eu estou apenas querendo dizer o seguinte. Olha só, eu sempre tive dificuldade para poder passar essa ideia e não ser mal interpretado. O que nós queremos dizer com isso é o seguinte, é que perante as leis da vida, as mulheres possuem muito mais importância do que o homem. O homem pode se desequilibrar, o homem pode se desarmonizar, o homem pode se promiscuir, mas a mulher não, porque a mulher carrega no seu útero a futura mulher e o futuro homem. E durante toda aquela fase de gestação, e muitas das vezes quando a criança nasce, é sobre a influência magnética da mulher que esses novos filhos da civilização vão estar. E se essa influência magnética for a influência magnética perniciosa, ela haverá de gerar filhos desequilibrados, sem condições de dar respostas positivas aos desafios da vida. É isso que nós queremos atentar para vocês, da importância que a mulher possui no esquema da vida. Perante a vida, as mulheres possuem muito mais importância do que o homem. Mas, meus amigos, o que nós observamos na nossa civilização é o seguinte, é que literalmente o processo de promiscuidade das mulheres na nossa civilização está crescente. Basta darmos uma volta pela praia, observarmos o que acontece, clube de mulheres, etc, tá? Pelas televisões, pelos meios de comunicação, a promiscuidade no âmbito feminino cada vez cresce mais e, consequentemente, acelerando o processo de desequilíbrio e desarmonia da nossa civilização. É isso que nós precisamos observar, é isso que nós precisamos atentar para ver como se encontra a nossa civilização. Em todos os ramos da nossa civilização que se manifesta o conhecimento humano, há um desafio e não há uma resposta positiva. Por quê? Porque a nossa civilização perdeu a elasticidade, a nossa civilização perdeu a harmonia e a capacidade de dar respostas positivas aos desafios que são apresentados pela vida. A nossa civilização é uma civilização em decadência. Em todos os ramos, em todos os aspectos da nossa civilização. E o que nós observamos, meus amigos? Observamos que a nossa civilização vive em todo esse contexto, em toda essa desarmonia. Parece-me que na nossa civilização tem um modelo de 3 etapas. Tá? A primeira etapa é justamente a seguinte, aquela que dita o ideal, tá? Que nunca é colocado em prática. Qual é o ideal? Qual é o estilo? Tá? Qual é a psicologia reinante? Por exemplo, são as estruturas da nossa civilização. Nós temos um regime político, um regime social, nós temos os nossos políticos que têm como objetivo legislar pelo equilíbrio, pela harmonia da nossa sociedade. Nós temos, por exemplo, os nossos juízes que têm como legislar pela harmonia, pelo desejo de que a justiça se faça sentir na nossa sociedade. Tem toda uma estrutura social, política, toda uma estrutura de harmonia que legisla para que aconteçam essas coisas. Porém, parece-nos que essa estrutura não funciona. Ela é uma estrutura fictícia. Por quê? Porque os políticos, ao invés de trabalhar no sentido de produzir a coerência da nossa civilização, tornam-se corruptos e produzem para os seus interesses, segundo os seus desejos, segundo os seus quereres. Os juízes, que deveriam legislar no sentido, os advogados que deveriam trabalhar pela justiça, pela harmonia, não assim o fazem e a coisa tende a degringolar. Por que isso acontece, meus amigos? Porque existe uma segunda realidade. Qual é a segunda realidade? Do estágio de evolução que se encontra a criatura humana. O ser humano aqui no planeta Terra é um ser egoísta. O ser humano aqui na planeta Terra é um ser evoluído conforme diz Paulo na sua carta aos Efésios. Criatura falida e falível. O ser humano, ele está muito mais interessado em virar lobo do homem do que simplesmente trabalhar e produzir pelo ideal reinante da nossa civilização. Os nossos políticos são seres humanos, falidos e falíveis, que estão no grau de evolução característico do nosso psiquismo, que estão mais interessados nos seus egoísmos, nos seus interesses. Então, os nossos políticos procuram trabalhar, atuar muito mais pelos seus interesses do que propriamente dito pelo interesse da harmonia da civilização. Os nossos juízes, os nossos defensores também são seres humanos falidos e falíveis, e essa outra realidade é uma realidade falícia.
Um outro aspecto da civilização, e esse é que nos interessa mais de perto, é justamente a questão das leis da vida, que independente de haver um regime político, social, e independente de haver uma realidade humana, as leis da vida se fazem cumprir em meio a todo esse caos, fazendo com que o progresso vá lentamente na base de 3 passos para frente e 2 para trás e sempre ganhando um. Essa é a realidade do nosso mundo. Esse é o contexto que nós nos encontramos. Esse é o problema da nossa civilização decadente. Mas, procurando falar um pouco mais dessa civilização decadente e agora procurando encontrar a solução e aonde nós, como espíritas, devemos nos encaixar no contexto, nós observamos o seguinte: há 3 aspectos numa civilização decadente, numa civilização em desarmonia. Um dos aspectos é o seguinte: aqueles seres que são a classe dominante da civilização, que durante muito tempo estiveram à frente da civilização, dando desafios, dando respostas positivas aos desafios da vida, e depois de um determinado tempo, tornaram-se ortodoxos, tornaram-se materializados, encristalizados, e não possuía mais aquele jogo de cintura, aquela criatividade para dar respostas positivas aos desafios da vida, estão no poder da civilização. E eles passam a ser uma minoria dominante. Quem é essa minoria dominante? São os líderes políticos, são os partidos políticos, são os homens que têm sob o poder a direção da civilização. São os homens de poder que estão dominando, que estão legislando pela civilização. Eles são uma minoria que não conseguem mais dar respostas positivas aos desafios da vida, mas a si mesmo relutam, estão recalcitrados, ali travados, dominando a civilização. Mesmo a civilização estando em decadência, mesmo as civilizações caindo, essa classe dominante, uma minoria, está com o poder da civilização e se nega a entregar. Uma outra parte, tá? Uma outra maioria é o proletariado interno. E o que vem a ser o proletariado interno? O proletariado interno são as pessoas que trabalham, são as pessoas como vocês, pessoas que têm um certo equilíbrio, pessoas que produzem para a civilização, pessoas que possuem criatividade e que, se tivessem o poder da civilização, de imediato recuperariam o crescimento da civilização e fariam com que ela novamente entrasse no processo de crescimento, no processo de harmonia. Porém não consegue, por quê? Porque a minoria dominante se nega a entregar o poder e cada vez mais fica dominando a civilização. O proletariado interno é formado por pessoas como vocês, engenheiros, médicos, homens de bem, homens que estão trabalhando e, acima de qualquer coisa, homens que estão em harmonia, seres que possuem respostas positivas aos desafios que a vida está dando para a nossa civilização, mas não podem interagir. Por quê? Porque a minoria dominante não cede o poder. Tá? Um outro aspecto da nossa civilização é o proletariado externo. O que é o proletariado externo? O proletariado externo são um grupo de seres que estão no desequilíbrio da civilização. São os marginais, são os traficantes, são as pessoas bárbaras, são as pessoas involuídas que existem na nossa civilização. São aqueles que foram responsáveis por todos aqueles absurdos que aconteceram na praia alguns dias atrás. O proletariado externo é justamente aquela parte de seres bravos, seres bárbaros, seres que não têm equilíbrio sequer para coordenar as suas próprias vidas. O que tende a acontecer num esquema como esse aqui, onde há uma minoria dominante que não possui criatividade, tomando conta da civilização para dar respostas positivas aos desafios da vida, e uma outra maioria, que é o proletariado interno, que são justamente as pessoas que estão trabalhando, lutando, que possuem criatividade para dominar, para poder fazer com que a civilização avance, mas a civilização não cede o poder. E esses aqui, que é o proletariado externo, feito pelas pessoas marginalizadas, pelas pessoas que não possuem um certo grau de evolução, que estão em desequilíbrio, desarmonia, que normalmente partem para a atitude de violência. Olha, esses aqui, durante muito tempo, ficaram às margens dessa sociedade. Mas ao observarem um desequilíbrio, uma insegurança por parte da minoria dominante em controlar a civilização, eles literalmente começam a provocar ataques, tanto no proletariado interno como no proletariado externo, provocando o quê? Convulsões sociais, convulsões de desequilíbrio. É o que está acontecendo no nosso momento de hoje. O que está acontecendo? A criminalidade, o crime organizado, observando que a minoria dominante não consegue mais coordenar, não tem mais competência para estruturar, para reger o avanço da civilização, começa a ver o quê? A cada vez tomar o poder. O que nós estamos observando? Pelo menos na nossa cidade, os líderes, os que estão ditando a guerra, são os traficantes de drogas, tá?
são os contraventores penais, tá? São os assaltantes, são os marginais, são os traficantes, são os contrabandistas, etc, etc, etc. O proletariado externo, formado por essas pessoas, o proletariado interno, formado por um grupo de pessoas que está em harmonia, em equilíbrio com a vanguarda da civilização, porém o quê? Não possui condições de fazer isso. Atenção, meus amigos. É óbvio que numa situação como essa, de desequilíbrio, de desarmonia, com a invasão dos bárbaros diante da civilização, só pode haver uma série de problemas, só pode haver violência. E as leis da vida se utilizam realmente disso para provocar a mudança de paradigma. Foi o que aconteceu alguns séculos atrás, para poder se implantar o cristianismo no planeta Terra. Roma, uma civilização ateia, uma civilização perdida, desequilibrada, o que aconteceu? Para que o cristianismo fosse implantado no planeta naquele momento, a vida permitiu que os bárbaros anglo-saxônicos, os bárbaros germânicos, invadissem Roma, destruíssem Roma, aniquilassem violentamente Roma. Para quê? Para que o fermento, para que Roma estivesse viva, para quê? Para surgir, através de um chamado proletariado interno, o surgimento de quê? De uma nova civilização, a civilização do cristianismo. Por ocasião do Cristo, meus amigos, foi a mesma coisa. Anás e Caifás, os líderes do templo, faziam parte da minoria dominante. Jesus, Pedro e os evangelistas faziam parte do proletariado interno. E o resto dos seres humanos que viviam, os vendilhões do templo, etc, etc, era o proletariado externo. E o que aconteceu? O proletariado interno se sobrepôs com a criatividade, com a boa nova do Cristo e implantou a civilização cristã. E todo o resto foi por água abaixo. E nos nossos dias, meus amigos, parece-nos que as coisas caminham para essa mesma situação. Parece-nos que o que espera o nosso momento é uma atitude de muita violência. Aliás, estive agora fazendo um roteiro de palestra pelo interior de São Paulo, fui para Poranga, São José do Rio Preto, fui até Mato Grosso. E aquele pessoal ali do interior de São Paulo, por estar próximo do Triângulo Mineiro, tem um contato muito íntimo com o Chico, tá? Mais precisamente, a dona Hilda Grise e o seu Romeu Grise nos reportaram que tinham estado com o Chico há 2 semanas atrás, numa reunião que teve em São Paulo, e o Chico recebeu um soneto de Castro Alves, tá? Nessa reunião. E eu guardei uma estrofe desse soneto muito interessante. Uma estrofe que dizia mais ou menos assim: século XX anoitece, ouço bem estranhas vozes, o nosso século XX é daqueles mais ferozes. Ou seja, essa mensagem veio pelo Chico. Uma outra mensagem veio por uma médium muito interessante que está em Campos, no grupo da Fraternidade, do Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes, chamando a atenção para o processo do nosso século XX. E o Chico revelou ao seu Romeu Grise e a dona Hilda Grise o seguinte, que as entidades espirituais já contaram para ele que muita gente vai ser dependurada. O que o Chico quis dizer com aquela gíria, que aquele jeito dele de muita gente ser dependurada? Ou seja, o processo de violência vai se instaurar na nossa sociedade, atingindo o quê? A classe dominante. Esses aqui vão se sobrepor aqui. Nós vamos observar que dos dias que virão haverá muita atitude de violência. Muita gente vai ser dependurada. Ou seja, os dias que virão serão dias muito sérios, dias de sofrimento, de muita violência. Por quê? Porque o esquema está instalado. O esquema está instaurado. Nós precisamos atentar para tudo isso. E todo esse estudo, toda essa pesquisa que nós fizemos aqui na noite de hoje serve para quê, meus amigos? Serve para nós observarmos uma coisa muito interessante. O movimento espírita, nós que somos espíritas, nos encontramos aqui, no proletariado interno. Nós somos as pessoas que possuímos a oportunidade de interagir nesse momento e dar respostas positivas aos desafios da vida. Vejam, meus amigos, como é importante a função das pessoas que se dizem espíritas nesse momento, que estão deslumbrando uma nova realidade, que possuem condições de dar resposta positiva aos desafios da vida. Vejam a função de importância que tem as leis da vida nesse momento, como nós devemos interagir com tudo isso, como nós espíritas temos a oportunidade de interagir agora. É por isso que eu disse no início que nunca Jesus precisou tanto de nós como ele está precisando nesse momento. E nós devemos atentar para aquela passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, quando ele diz que pelo crescimento da iniquidade, o coração de muitos se esfriou. Nós não podemos permitir que o nosso coração se esfrie. Nós devemos interagir nesse momento. Esse é o momento dos espíritas agir. Da mesma forma que há necessidade de haver uma mudança de paradigma na nossa civilização, dentro do nosso movimento espírita, tem que haver uma mudança de paradigma também. É preciso que nós nos conscientizemos de que a realidade agora pede um outro método, uma outra ação. Nós, durante muito tempo, recebemos tudo do plano espiritual. Nós tivemos o trabalho do Chico, o trabalho do codificador e de muitos outros médicos que atuaram aí. O plano espiritual já nos deu todas as
tínhamos para receber em termos de comunicação, em termos de material para trabalhar, já o recebemos. O Chico vai partir, muitos médicos vão partir, agora está na hora de nós ruminarmos tudo isso e interagirmos no processo da nossa civilização. O momento é muito importante, nós fazemos parte desse proletariado interno, que é uma minoria, que pode interagir, que pode apresentar soluções aos problemas da vida. Essa é a responsabilidade do espírita. E dentro do movimento espírita tem que haver uma mudança de paradigma, porque se assim não acontecer, as leis da vida haverão de providenciar outros que, correndo por fora, ocuparão o espaço que o movimento espírita não está ocupando. Nós estamos realmente na vanguarda? Nós estamos preparados para poder atuar tudo isso, mas se continuarmos com essa visão, com esse paradigma deteriorado, nós não mais conseguiremos. É preciso que o movimento espírita entenda, descubra um outro espírito muito importante, um espírito que ele tem que trabalhar, que ele tem que interagir, que é o espírito encarnado, que são os seres humanos. O momento de agora é do movimento espírita tratar do fenômeno lindo, da beleza que é o espírito encarnado, porque aqui nós temos vários espíritos e em cada um deles é uma centelha divina e nós podemos interagir, atuar com todos eles e criar uma nova realidade. Meus amigos, espíritas de ontem, espíritas de hoje, espíritas que trabalharam, construíram toda essa realidade, espíritas novos que estão aí para construir tudo isso, o momento é um momento crucial, meus amigos. O momento é um momento de atenção, de cuidado. Cristo está no leme, tudo vai acabar acontecendo, a harmonia vai se instaurar, nós vamos resolver todos esses problemas, mas acima de qualquer coisa, meus amigos, é preciso haver coerência, é preciso haver disciplina por parte de todos nós, porque senão a coisa vai ficar muito difícil. A realidade é essa aí que nós observamos na noite de hoje. Todo esse processo de decadência, tudo isso que está acontecendo é a realidade que nós estamos sentindo. Agora, cabe a nós, espíritos, trazermos uma metanoia, realizarmos uma mudança completa no nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa reforma íntima. Devem valer os mesmos ideais de sempre. A doutrina não deve mudar. O que deve mudar é o comportamento dos espíritas. Isso sim deve mudar. Essa realidade que deve se preparar para enfrentar esse problema muito sério, porque os arrastões estão aí na rua. Os latrocínios, os assaltos, as mortes, os sequestros, as invasões de penitenciária, tudo isso está acontecendo. Os vetores proféticos já mostraram tudo isso. Os vetores esotéricos também, segundo os esotéricos, isso tudo é provocado pela aproximação de um planeta que é 3.200 vezes maior do que a Terra. E o magnetismo deletérico dele provoca comoção no planeta Terra. E diz também o nosso Arnaud Toynbee que esses momentos de transição, de decadência da civilização ocorrem uma coisa muito interessante. Os espíritos evoluídos, olha aqui, olha como Toynbee, não sendo espírita, percebe, sente essa coisa e diz que os espíritos evoluídos nesse momento passam a ter um total desinteresse pela vida. Os espíritos encarnados, que têm uma certa evolução nesse momento, passam a se desinteressar pela vida, tá? Passam a ficar entediados pela vida. E aqueles espíritos encarnados que têm muita espiritualidade, que estão numa vanguarda, esses passam a dar um sentido maior à vida e passam a buscar uma outra realidade. E é desses espíritos superiores encarnados que buscam, que dão um outro valor à vida, que não só viver de 0 a 30, de 0 a 80, que transforma a vida numa tarefa, num ideal. É graças a esse que a civilização sai desse processo de decadência e haverá de ressurgir tal qual o Fênix. E é esses seres que nós devemos incorporar. Essa é a psicologia que deve reinar em nós que somos espíritos. Muitos já foram feitos. Essas pessoas que estão aqui na frente, que estão sendo homenageadas hoje, deram a sua vida para chegar aonde nós chegamos. Cabe agora que elas também, que se Deus quiser, ainda haverão de estar muitos anos entre nós, lutando e trabalhando com a experiência dessas pessoas. E com a criatividade dos novos, nós devemos realizar uma mudança de paradigma no nosso movimento espírita, criar uma nova realidade, criar uma nova harmonia para quê? Para equacionar todos esses problemas. Os santos já vieram aqui, já deixaram as suas mensagens. E até me lembro de um deles, um homem italiano, que a princípio não era nem espírita. E quando estava lá pelos seus 38, 39 anos, na sua Itália, mais precisamente na cidade de Assis, porque ele era devoto de Francisco de Assis, estava muito deprimido, porque como católico que era, e como pesquisador intuitivo que era também, já não conseguia mais encontrar na religião católica coerência e lucidez para todas aquelas dúvidas, para todas aquelas angústias que estavam no seu coração. E ele muito deprimido por tudo isso, tá? Com as ortodoxias da Igreja Católica, muito frustrado, porque era um homem de fé, era um homem de Deus, estava em contra-choques, estava em coerência com a sua religião, saiu para orar junto ao túmulo de Francisco de Assis, na cidade de Assis. Ele adentrou o cemitério, foi ao túmulo de Francisco de Assis e estava orando. Orava perdido, pedindo uma orientação de Deus, pedindo uma orientação do seu Francisco de Assis, quando de repente
pela primeira vez, pela imagem de vocês, um homem que nunca tinha observado o mato, um toque mediúnico, ele estava orando lá no túmulo de Francisco de Assis, ele escutou uma voz que estourava por todo o seu crânio, por todo o seu ouvido, que dizia assim: Pietro, tu me amas? E ele parou, olhou para um lado, olhou para o outro, não conseguia compreender, não sabia de onde vinha aquela voz. E pela segunda vez, a voz ecoou no seu cérebro: Pietro, tu me amas? Ele começou a entrar em comoção e desespero porque não havia ninguém por perto. Ele tremia em toda a sua estrutura. E pela terceira vez, a voz disse: Pietro, tu me amas? Ele caiu de joelhos em prantos e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Nós também temos. Todos os dias, como acordamos, observamos todos esses absurdos que estão acontecendo com o nosso corpo, com a nossa civilização, de uma certa forma explicando o íntimo dos nossos seres. Maria, João, tu me amas? E nós, de uma vez por todas, devemos dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Abraçar essa causa e procurar construir um mundo melhor. Eu gostaria de prestar meu homenagem à Maria, a todas as pessoas que construíram essa casa, a todas as pessoas que trabalharam para que essa casa chegasse onde chegou, para que nós pudéssemos estar reunidos hoje aqui, após 50 anos, conversando sobre todas essas temáticas, procurando esclarecer a nós mesmos sobre todos esses problemas que a nossa civilização está causando, todos os problemas que nós estamos experimentando. Eu gostaria de, acima de qualquer coisa, agradecer essas pessoas que estão trabalhando, lutando. Nós bem sabemos o quanto é difícil. É muito difícil fazer qualquer coisa em nome do bem. É muito difícil, o quanto nós sabemos, o quanto deve ser difícil para essa mulher, que durante uma vida toda se dedicou para trabalhar em nome do bem, se dedicou para construir uma nova realidade, para produzir uma nova realidade, mas ela não perdeu a vida dela. Ah, não perdeu, porque nós estamos aqui reunidos. Um dia ela poderá partir, mas a ideia, a síntese vai continuar. O sentimento vai continuar. E daqui a 50 anos, as pessoas vão adentrar por aquela porta de novo, tomada de emoção, como nós estávamos aqui no princípio, sentindo a nuvem forte, crescente. Pessoas que dedicaram toda a sua vida, e nós sabemos o quanto é difícil, tá? Eles fizeram uma parte dele, meus amigos. Agora está na hora de nós fazermos a nossa. E não tenho dúvida, os nossos problemas serão maiores. O quanto é difícil para nós fazermos alguma coisa em nome do amor, em nome da espiritualidade aqui na Terra. E tem pessoas que trabalham, que lutam, que tentam produzir alguma coisa, mas é muito difícil. É muito problemático, porque parece-nos que para fazer alguma coisa pelo bem, pela harmonia aqui na Terra, cada vez mais é mais difícil, tá? E vamos aproveitar para encerrar, né? Só para o pessoal do coral, que naturalmente são os últimos que não conhecem essa história, né? Mostrar para vocês, contar para vocês uma história muito interessante. Tá rindo de quê? Talvez seja só o pessoal do coral que não conhece essa história, mas nós vamos contar para eles e para vocês também, tá? A história de um médico, tá? Médico maranhense, Dr. Vespasiano Ramos. Ele era um homem muito bom, era um homem muito caridoso, muito fraterno, tá? Vivia ajudando as pessoas da cercania por onde ele morava, tá? Mas o Dr. Vespasiano Ramos, não obstante ser um homem muito caridoso, um homem muito bom, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus, em Jesus, não acreditava em nada. Mas não importa, era um homem muito bom, um homem muito caridoso, um homem muito servil. Numa dessas curvas que a vida faz, a vida levou até pela luta do Dr. Vespasiano Ramos, porque ele já estava em idade avançada, era viúvo e possuía apenas uma filha de 17 anos, razão da sua vida. E a vida leva a única pérola do Dr. Vespasiano Ramos. Imaginem vocês um homem solto, sozinho, viúvo, já em idade avançada, sequer possuir uma religião e perde a única filha que possui. O Dr. Vespasiano Ramos sofria angustiosamente, sofria desesperadamente a perda dessa filha, tá? Nesta tarde, ele sepultou a filha, retornou para casa e tentava dormir. Não conseguia dormir, ficou andando pela casa, quando lá pelo final da tarde adentrou a casa uma senhora muito simples, pé no chão, uma senhora humilde, naturalmente uma daquelas pessoas que ele havia dado um remedinho para o filho, um remedinho para ela, andando lá: doutor, eu sinto muito o que aconteceu com o senhor, doutor. Eu trouxe uma coisa aqui que vai aliviar o seu coração, vai lhe trazer confiança, vai lhe trazer paz, vai lhe trazer força. Ele deu a mão no bolso, apanhou um crucifixo de madeira com a imagem de Jesus. Falou: olha aqui, doutor, o senhor tem que ficar com ele porque ele vai libertar o seu coração, ele vai aliviar a sua dor. Doutor Vespasiano não te olhava. Se o crucifixo resolvesse os problemas, eu os tinha pela casa toda, leve isso para a sua casa. Ela: não, doutor, o senhor tem que ficar com ele, o senhor tem que acreditar, o senhor tem que se apegar com ele. Minha filha, olha aqui.
gente ia na sua casa, até acreditar nisso. Eu não acredito nessas coisas. Leve para a sua casa. Ela, não, doutor, o senhor tem que acreditar. Ele já para se ver livre dela, tá? Propôs bem, minha filha, bote por aí. Ela pegou, pregou um preguinho em cima da escrivaninha do doutor Vespasiano Ramos e botou lá o crucifixo de madeira com a imagem do Cristo. Foi embora. Naquela noite o doutor Vespasiano Ramos tentava dormir, mas a dor de perda da filha ainda macerava muito seu coração, ainda fazia com que ele sofresse muito. Ele levantou da cama, não conseguiu dormir, foi até a sala, abriu a janela, era uma noite de lua cheia no Maranhão, que entrava iluminando toda a sala. Ele foi junto à escrivania, começou a mexer nos papéis, mexer em algumas coisas, quando de repente levantou a cabeça, ficou olhando aquele crucifixo de madeira, iluminado pela luz do dia que adentrava, olhava perdido, quando de repente a sua mão começou a ficar trêmula. Todo o seu corpo começou a entrar em comoção. E o doutor Vespasiano Ramos começou a compilar aqueles versos que seriam os versos mais importantes da sua vida. Olhando para aquele crucifixo, o doutor Vespasiano Ramos escreveu mais ou menos assim: ó sombra, ó essência, ó espírito de bondade, soberano de todos os soberanos, esperança de míseros humanos, Jesus, misericórdia, caridade, Cristo amor, Cristo luz, Cristo piedade, divina pagadora dos desenganos, tu que há quase 12 mil anos foste sacrificado pelo planeta Terra e prometeste voltar. Não voltes, Cristo, serás preso de novo às horas mudas, depois de novos e divinos atos, porque aqui na Terra deu-se apenas isso, multiplicou-se o número de Judas e vai crescendo de milagres. Que a paz para todos vocês, muito obrigado pela atenção.